Consta nos autos, excelências, que a recorrente teve suas contas de governo de 2016 rejeitadas pela Câmara de Vereadores de Jupi por irregularidades graves que configuraram ato de improbidade administrativa, ato doloso. E todas essas irregularidades foram confirmadas também no parecer prévio do Tribunal de Contas de Pernambuco. Destacamos também que essa rejeição é válida, pois foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco não uma vez, não duas, mas 3 vezes. A recorrente tentou suspender a validade dessa rejeição das contas e não conseguiu 3 vezes, porque o Tribunal de Justiça entendeu que essa rejeição foi proferida por um órgão competente, respeitando o devido processo legal, com ampla defesa e o contraditório. E para entrar agora na questão do ato doloso de improbidade administrativa, viu-se que a recorrente, enquanto prefeita do município de Jupi, em 2016, deixou de recolher a cifra de R$ 1.600.000 de verbas previdenciárias, e desses R$ 1.600.000, R$ 440.000 foi só de descontos dos servidores. A recorrente descontou do salário dos servidores R$ 440.000 e não repassou a quem era devido, que era o INSS, para pagar a aposentadoria desses servidores no futuro. E para deixar ainda mais clara a gravidade dessa cifra, esses R$ 440.000 equivaliam a 90% de tudo que foi retido dos servidores públicos de Jupi. 90%. Isso significa que de janeiro a novembro de 2016, a recorrente retirou o dinheiro público dos servidores e não repassou um centavo sequer para o INSS. Essa situação é prevista no Código Penal como apropriação indébita previdenciária, prevista no artigo 168-A. E, para além disso, essa situação faz com que o município, na realidade, o gestor que a sucedeu, teve que arcar com juros e multa. E para esclarecer, esses juros e multa não foi algo pequeno, não. O município teve que pagar, por uma atitude irresponsável e imoral da recorrente, o valor de R$ 600.000 só de juros e multa. Não foi a recorrente que parcelou. Ela obrigou o gestor a assumir a dívida que ela fez por uma irresponsabilidade administrativa dela, por uma escolha em não passar o dinheiro dos servidores que foram descontados do salário dos servidores, que era para pagar a Previdência. Ao invés de repassar valores ao INSS, a recorrente preferiu gastar esse dinheiro, parte desse dinheiro, em festividades. Foi R$ 130.000. Verdade. Mas por que foi R$ 130.000? Diminui o dano que foi feito para os cofres públicos para o futuro? R$ 130.000 gastou-se com shows, com cantores, com festividades. O juiz, entendendo pela circunstância da corretíssima rejeição de contas feitas pela Câmara, mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, naturalmente considera ela inelegível. Eu tenho uma posição nesse sentido. Foram citados diversos processos que relativizaram essas circunstâncias e outros que agudizaram ela. Mas eu não consigo enxergar aqui, em nenhum momento, a ausência de dolo. Não consigo enxergar. Porque se você herda um passivo desse, um desafio gigantesco desse, com todas as dificuldades inerentes a uma administração municipal de uma cidade pobre, não é? E ao final e ao cabo, ainda aumenta esse passivo e gasta com despesas absolutamente desnecessárias. E ainda corre o risco de apropriação indébita de um valor retirado dos próprios servidores, para além de uma malversação, de uma incapacidade, de uma incompetência administrativa e de uma escolha malsã. Eu vejo realmente como escolher fazer a festa, por exemplo, né, ao invés de recolher um dinheiro que foi tirado do próprio servidor, eu não vejo como escapar do dolo específico. E que o TSE, ele aponta várias falhas de gestão financeira e patrimonial, não foram poucas. Né? O que ele considera gravíssima é essa questão do não repasse da contribuição previdenciária patronal, né? E a dos servidores também, porque ele retira do servidor, quer dizer, um valor que não é da municipalidade, não é. Então, é uma apropriação indébita, e eu tenho a mesma inquietação do excelentíssimo senhor desembargador, vice-presidente, quanto à ausência de dolo. Eu não vejo como eu pego um valor que pertence a outrem, gasto como eu entendo que devo gastar, com uma finalidade completamente desviada da pública, e não ter o dolo. Eu fiz sem querer. Qual seria o dolo específico? Eu gastei sem querer, eu como ordenador de despesa, destinei sem querer, sem ter a vontade específica de não dar a finalidade pública, né? E que é gravíssimo, que é para o pagamento de aposentadorias, a subsistência de famílias. Ainda me permita, abre um buraco de juros, depois disso, um passivo para a próxima gestão de um município que já estava com um déficit pela hora da morte. Para mim, há um... Porque a gente tem que cotejar com os outros elementos dos autos para entender que não foi uma irregularidade. Aqui é um conjunto de irregularidades. Essa é apontada como a mais gravosa. Então, eu entendo, sim, que o dolo específico está configurado, pedindo
todas as vendas a quem pensa em contrário. Desejo registrar que vejo com muita apreensão a circunstância de que nós estamos entendendo, eventualmente, a ausência de dolo específico, seria uma crítica, evidentemente, num contexto em que dívidas anteriores, a seca, a dengue, justificaram a ausência do recolhimento de contribuições de apropriação indireta de contribuições de servidores, mas não impediram a realização de festividades. Essa é uma circunstância que o gestor responsável deve enfrentar.